eu estudava para concursos, eu sempre gostei muito mais de técnicas ativas de estudo do que de técnicas passivas. Enquanto meus colegas gostavam de ouvir os professores, gostavam de ler, eu achava aquilo muito maçante. Eu não conseguia, pouco tempo, eu ficar ali concentrado com aquilo. Eu gostava mesmo, era de, depois que eu entendia um pouco aquele conceito, eu gostava de produzir resumos, eu gostava de fazer mapas mentais, eu gostava de pegar as questões, resolver e fazer comentários, eu gostava de explicar para as pessoas, eu gostava de gravar, eu gostava de ficar pensando até na minha própria mente sobre aqueles conceitos como se eu estivesse explicando para mim mesmo. Sem saber, eu já estava aplicando alguns dos princípios básicos dessa técnica de estudo, técnica Feynman, que eu vou explicar aqui para vocês. Essa é uma das técnicas mais poderosas de estudo. Inclusive, nas minhas aprovações, no meu sucesso nos estudos, que eu continuo estudando até hoje para outras coisas, sempre tive que estudar muito no trabalho, a técnica Feynman, combinada com a técnica Pomodoro, eu acho que foi o maior motivo do meu sucesso. Foi as técnicas que mais fizeram eu avançar. Então, assim, eu quero explicar para vocês essa técnica Feynman aplicada ao estudo de IA. Você que está aí estudando sobre inteligência artificial, você precisa aprender a estudar. E eu vou te ensinar aqui. Mas temos um problema. Você tem que entender o problema da nossa aprendizagem hoje, para você entender que realmente você precisa de estudo ativo e não passivo. Hoje a gente tem uma sobrecarga de informação absurda, como nunca tivemos. Isso gera uma paralisia. Você não sabe nem por onde começar. Tem tanta informação e olha que inteligência artificial nem tanto ainda. E mesmo assim já é difícil. Tanta gente falando, tanta gente vai para um lado, vai para o outro. Além disso, temas cada vez mais complexos, muito especializados. Não existe mais uma área que ela é pequenininha. Sempre é algo muito grande. E você precisa, além disso, dentro dessa informação, tem muita espuma, muita coisa que não interessa em nada. Esses assuntos que ficam falando aí sobre inteligência artificial, se tá tendo entendimento real, você realmente está conseguindo fazer algo com essa informação, você está de fato aprendendo, está tendo uma aprendizagem efetiva, e esse é o desafio que eu faço para vocês. E a técnica Feynman vai ajudar demais vocês nisso. Tem me ajudado. De contas, é sempre bom falar, né? Porque técnica Feynman. Esse nome por causa do físico muito famoso chamado Richard Feynman. Inclusive, talvez até você já o conheça e você nem sabe. Se você assistiu o filme Oppenheimer, ele era um dos personagens lá, porque ele estava envolvido no projeto Manhattan. Só pra você ter uma ideia, o cara ganhou o prêmio Nobel. Ele não é tão famoso, talvez ele seja mais famoso pra quem é mais... Ele não é tão famoso como o Einstein, mas deveria ser, porque o cara era fenomenal. E ele tinha uma capacidade muito interessante. Enquanto a maioria das pessoas que são muito inteligentes, elas gostam de termos técnicos, elas gostam de falar difícil, porque isso de alguma forma faz com que ela saiba não seja fácil para as outras pessoas, isso é bom, né? Imagina você, o que você sabe é muito fácil. Ele fazia exatamente o contrário, ele tinha uma habilidade de explicar para leigo. Então os jornalistas gostavam muito dele, as pessoas gostavam muito dele. Ele era um explicador, né? Ele era um professor, né? Ele era professor. Então ele tinha essa capacidade de pegar temas muito complexos, deixar mais fácil para as pessoas. E é exatamente, exatamente o que eu tento fazer aqui. Eu tento deixar as questões mais técnicas fáceis para vocês de fácil entendimento. Tinha essa técnica, né? Quando eu falava para ele assim, como é que você consegue fazer isso? Olha, ele formulou essa técnica que eu quero explicar aqui para vocês. Primeira questão que essa técnica, ela se baseava em 4 etapas, né? Como se fosse um ciclo, assim, em 4 etapas. Além disso, é uma técnica, pessoal, que ela é científica. Ela tem uma base realmente como a nossa mente funciona em relação ao aprendizado. Então ela é muito efetiva. Além disso, ela traz uma organização mental muito boa. Disse até que ela tem uns benefícios muito parecidos com a ideia visual dos mapas mentais. É um método, uma abordagem normal, natural, da forma que a gente compreende os conceitos. Primeira questão é você escolher um conceito. Tente explicar de uma forma simples. A gente diz assim, explique como eu fosse uma criança. Inclusive, olha só, dando spoiler, eu falo aqui sobre engenharia de prompt. Você faz a IA funcionar muito melhor como você faz assim, me explique como se eu fosse uma criança. Reconheça pontos de dificuldade, ou seja, na verdade, você acha que sabe explicar. Aí quando você, eu vou tentar metáfora, não dá conta, você erra. Então você começa a perceber que, na verdade, você não tinha entendido muito bem. Aí você vai lá e reestuda. Questões óbvias, a gente está tão acostumado com questões óbvias, mas a gente não está acostumado a explicar questões óbvias. Você já parou para pensar, por exemplo, por que tal palavra é tal palavra? Por que isso é isso? Por que computador se chama computador? Né? Porque, enfim, né? Se você começa a perguntar muito, na verdade você vai perceber que você sempre aceitou as coisas, você não refletiu. E sempre evite jargões, evite explicações muito complexas. Parece simples e de fato é simples. São 4 passos muito simples, mas você vai perceber que ele não é tão simples assim a execução. Contudo, você vai se tornar um exímio entendedor e depois um exímio. Vamos falar então sobre o passo 1. Escolha um tópico específico bem delimitado para estudo. Já faça uma delimitação, porque se você quiser abraçar o mundo, você não vai conseguir. Não, o que eu vou estudar hoje? É sobre LLM? Então vamos entender LLM. Sobre ChatGPT? Vamos entender ChatGPT. Não vamos para Cloud, não vamos para outra coisa. Escreva o tema no
no seu computador, na forma, uma página, não sei como é que você quer. Escreva aquele tema. Coloque tudo que você sabe sobre aquele tema. E aqui, ó, quanto mais específico o tema, mais eficaz vai ser o método. Depois, a parte da explicação. Então, estudar aquele tema, logicamente, você vai ter que fazer um estudo sobre aquele tema, coloca ali o que você entendeu sobre aquele tema, e aí você vai fazer uma explicação como se você estivesse explicando para uma criança de 12 anos, uma criança de 8 anos, enfim. E aí você vai tentar vai usar questões de analogias. Exatamente. Por quê? Porque você vai você vai explicar um determinado conceito. Como você vai estar tentando explicar para uma criança, então você precisa fazer uma comparação, uma analogia do dia a dia. E, de novo, evite termos técnicos e linguagem muito especializada. Agora você vai identificar os gaps, identificar as lacunas, identificar os buracos. Tentou explicar, mas na verdade você não conseguiu. O que ficou confuso? O que você realmente achou? Você se embananou, como diz assim. Mesmo assim, que você tentou evitar os jargões e mesmo assim tem jargão lá, termo técnico. Além disso, o que você esqueceu, que você não colocou? Então vai lá, volte àquela sua fonte original, estude de novo e aí você vai para revisão. Reescreva essa explicação, elimine os termos técnicos, use analogias melhores ainda, tirando o senso comum e vá revisitando esse ciclo. Você percebe que quem faz isso, até lá nos concursos, nossa, imagina esse cara fazendo isso, que demora mais, mas ele realmente entende as coisas, ele realmente consegue acertar as questões, realmente consegue escrever as redações, realmente consegue explicar para as pessoas, realmente consegue entender inteligência artificial, que é o que eu estou explicando aqui para vocês. E por que essa técnica ela é tão efetiva, pessoal? Primeiro, pela questão do engajamento mesmo, informação, porque a gente não aprende assim. Além disso, porque quando você tenta executar, você vai ver que tem gaps, tem lacunas, tem buracos na sua explicação, você vai lá e vai fazer a revisão daquilo. E aí você acaba fazendo uma consolidação muito melhor. Isso é um processo, inclusive é assim que a nossa memória funciona. Então esse reforço de memória faz que realmente você aprenda. Isso parece óbvio, mas as pessoas fazem exatamente o contrário. Como que eu posso colocar inteligência artificial usando a técnica Feynman? Primeiro, a IA, eu posso usar ela para ela avaliar, olha, como que está sendo a minha explicação. Eu posso aqui, ó, simular. As LLMs, um ChatGPT da vida, um Claude, pode fazer uma simulação para mim. Além disso, eu posso criar desafios, verificar minha compreensão, e elas vão me ajudar nessa detecção de buracos, de lacunas. Eu usando a IA para gerar esses desafios, então posso fazer perguntas que vão verificar se realmente eu entendi. Ela pode identificar meus pontos fracos, ela pode trazer cenários de prática, situações para que eu possa explicar, e ela pode ir colocando vários níveis de dificuldade. Veja, é um professor maravilhoso, é um sparring maravilhoso para eu treinar. Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para mim. Assista um vídeo aqui que eu fiz no canal, que é a respeito o futuro da aprendizagem com IA, né? Que hoje a gente se tornou, esse novo modelo, a gente se torna um aprendiz. E algumas ferramentas aqui, ó, tem várias aqui, mas eu recomendo para vocês principalmente o ChatGPT ou para algumas pessoas que usam o Claude, tá? O ChatGPT e o Claude, enfim, outras também, eu gosto mais do ChatGPT pela sempre a evolução que ele tem trazido. Ele tem muitas ferramentas que vão te ajudar nesse sentido. Ele é maravilhoso para isso, porque o ChatGPT ele é muito bom para texto. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui uma explicação inicial, que é o teorema de Pitágoras em linguagem simples. A IA vai me dar um feedback. Ela vai identificar a explicação que eu dei, quais são os conceitos que eu não consegui explicar muito bem. Faça até um exercício. Todo mundo sabe o teorema de Pitágoras, não sabe? Tenta explicar isso. Você vai ver que é bem difícil. Depois você vai fazendo esse refinamento pelo meio dos feedbacks. Vai dando feedback, você refina. Feedback, você refina. E até você chegar no domínio completo, o domínio total desse conceito. E aí você passa para outro conceito. Vamos pegar aqui um exemplo prático? Então aqui, ó, por exemplo, tem uma explicação do aluno aqui. Algoritmos de ordenação são como organizar carta. A IA fala, ó, é um bom início, mas precisa detalhar mais o método. Aí ele fala assim, ó, Bubble Sort compara pares adjacentes. Quicksort usa pivôs. Falta explicar a complexidade algorítmica. Bubble Sort é simples, mas lento. Quicksort é rápido. Opa, excelente. Explicação clara e completa. E a gente pode fazer isso para várias outras coisas. E alguns benefícios, né? Alguns benefícios. Eu diria a disponibilidade, qualquer hora, qualquer momento. A adaptabilidade a você, a sua forma de aprender. Eu posso, essa questão da rapidez, da aceleração e a questão do feedback imediato. A metáfora do taxista e do piloto de Fórmula 1. O piloto de Fórmula 1, ele melhora muito
exatamente porque ele tem esse feedback, ele sempre melhora de acordo com o feedback dos erros dele. O taxista dirige 30 anos e não tem feedback, nunca melhora. Dirige 30 anos com os mesmos erros de direção lá do passado. Alguns cuidados aqui. Cuidado, não dá para confiar 100% nas IAs, que elas são generativas, elas podem inventar alguma coisa. Também a questão dessa dependência tecnológica, beleza? E além disso, você sempre tem que manter o seu ceticismo. O ceticismo é a forma de viver no mundo hoje em dia. Então sempre tem um ceticismo em relação à resposta dela, porque é questão de viés e tudo mais. E verifique. Como que você vai implementar isso, pessoal? De sessões curtas, eu coloquei aqui 25 minutos, que é exatamente a técnica Pomodoro, recomendo muito. Escolha temas bem específicos e delimitados para cada sessão. Alterne, traga pessoas para vocês poderem explicar isso também. Escreva, enfim. E pode fazer essa verificação com a IA também. E vai registrando o seu progresso. Pessoal, isso para qualquer tema de inteligência artificial, você vai, sei lá, machine learning, engenharia de prompt, LLMs, RAG, não sei, o que você estiver estudando, temas complexos, você vai aprender. Demora mais? Sim, mas você de fato nunca mais vai esquecer. Não tem mais como fugir, não tem mais como você competir com alguém que usa essas técnicas que eu tô passando aqui para você. Usa IA para estudar e você que ainda tá moscando. Então eu vou fazer um vídeo explicação técnica, eu vou construir uma IA da técnica Feynman. Aqui no canal vocês verão. Até mais, tchau, tchau. Se você quer ter um acesso gratuito a literalmente um batalhão de minhas IAs, basta se cadastrar no link na descrição do vídeo.